Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, professores, professoras, bom dia, professora Carla. Para quem não me conhece, eu sou Edilene Arjone, presidente do Simpro ABC. Nós estamos aqui com alguns membros da nossa diretoria, nossos professores e professoras de base, nesse sábado lindo de sol, e nós temos aqui a honra de receber hoje a professora Carla Oliveira, que vai conversar conosco, né, conversar com a gente sobre inteligência artificial e todo esse mundo que a gente ou conhece muito ou conhece pouco, mas sempre tem alguma coisa para acrescentar. E eu acho que essa palestra vai ser, como o Jota acabou de dizer aqui, que vocês viram antes da gente abrir oficialmente, né? O nosso professor JJ disse: terei que assistir a gravação muitas vezes. Eu também, viu? Porque eu não sei nem acessar nada. Então hoje vai ser um dia de muito aprendizado. E é uma honra estar com todos e todas aqui nesse evento do Simpro ABC. Professora Carla, muito obrigada, viu? Em nome de toda a diretoria, muito obrigada. Aloísio, Olá, pessoal, professoras, professores, bom dia, né? Eu sou o professor Aloísio, sou aqui o diretor da Secretaria de Formação. Semana passada nós tivemos aqui a discussão sobre a inclusão e os desafios, né, no trabalho. Também foi uma palestra muito interessante, que estará aí dentro das comemorações do Dia do Professor, né? Na verdade, todo dia é nosso dia também, devido a essa demanda de trabalho. A ideia de trazer essa discussão sobre uma nova parceria criativa na educação é exatamente isso, né? Muitos professores têm utilizado, alunos mais ainda, né? E tem até donos de escola, tem os nossos empregadores aí até falando que hoje não precisa pagar hora atividade, porque a inteligência artificial tem ajudado aí os nossos trabalhos, tá? Então, bem-vindos, bem-vindas, e esperamos aí que todos aproveitem bastante. Nós vamos ter aí a Carla com a apresentação e depois as perguntas feitas por nós, tá bom? Obrigado, boa palestra a todas e todos. Pessoal, bom dia. Eu estou assim imensamente feliz, né? É uma honra estar aqui. Eu sou professora. Eu acho assim, extremamente importante compartilhar esse conhecimento. Eu vou passar uma parte de referencial teórico mesmo, contar um pouco da história da IA. Eu acho importantíssimo todo mundo estar nivelado com esses termos. Se for possível, a gente fazer uma segunda rodada depois em termos de ferramentas, né? Porque eu não quis ir direto para as ferramentas e não contar de onde veio a IA. Eu acho que esse percurso ela é muito importante. Eu lecionei na Unicid por 4 anos, foi onde eu conheci o Clóvis, depois eu conheci a Mariana. Eu tive que parar nesse boom da IA, porque eu também sou do mercado, né? Então eu vivo os dois mundos e eu acho assim extremamente triste essa questão do empregador tirar as horas adicionais que já são tão pouquinhas, gente. Isso é muito triste, né? Com essa justificativa da ferramenta da IA. Eu fiz o desenho aqui, os slides, porque tem muita coisa visual, sabe, pessoal? Bom, eu já me apresentei aqui. Tem esse QR Code do meu LinkedIn, eu sou bem ativa lá, sabe? Eu posto bastante conteúdo. Inclusive, se vocês quiserem trocar ideia comigo depois, sabe? Podem ficar à vontade. Pode mandar mensagem lá que eu respondo, tá bom? Depois, se quiser, eu passo o link. E eu vou começar, né, fazendo uma viagenzinha aí no tempo. Quem assistiu aqui o De Volta para o Futuro, que ele pega o DeLorean e vai para o passado, né? Então eu vou voltar um pouquinho aqui no passado para vocês verem que a IA, apesar de todo esse burburinho aqui de hoje, gente, ela é muito antiga, tá? Então, é, vou voltar aqui no tempo, 1800, pessoal. Tá vendo essa figura dessa mulher? Alguém já viu falar da Ada Lovelace? Ela é considerada a primeira programadora da história, porque ela, em parceria com Babbage, que foi um, né, dos idealizadores aí da computação, ela fez a tradução de um artigo dele da máquina analítica, que era uma máquina para fazer cálculo. Tá? E aí, por que que ela é considerada a primeira programadora da história? Porque ela criou o algoritmo, ela montou mesmo, sabe, um algoritmo, tipo um if, else, um passo a passo de como aquela máquina funcionava. E olha a visão dessa mulher, gente. Acho que vocês falaram lá da inclusão, né?
ela vislumbrava que a máquina ela poderia ir muito além de fazer cálculos, né, matemáticos. Ela poderia processar símbolos, notas musicais e até imagens artísticas. E percebe essa visão dela aqui em 1800. Alguém já viu falar aqui do Turing, do Alan Turing? Ele é um dos pais da ciência da computação e ele também é um dos percussores aí da inteligência artificial. Ele também atuou na Segunda Guerra Mundial, pessoal, quando ele criou uma máquina que descriptografava as mensagens nazistas. Ele até contribuiu aí para o fim da Segunda Guerra. E ele achou esses artigos aí da Ada e deu os créditos para ela, né? E viu a importância assim do trabalho que ela desenvolveu, dessa visão de mundo aí que ela tinha, porque eles tinham essa correlação de objetos de pesquisa. Ele também acreditava, né, em tornar as máquinas parceiras da imaginação humana de modo a otimizar processos criativos sem perder a qualidade. Então é muito importante a gente ver o papel da mulher aí nessa história, que eu acho que nem todo mundo conhece, né? Alguém aqui já viu falar em redes neurais, pessoal? Sim, sim. Sim, né? Eu vou pedir para a gente ir interagindo aqui mesmo com o áudio, tá, pessoal? Acho que é bem legal a gente fazendo essa troca. E esse conceito de redes neurais, olha como ele é antigo. Ele é de 1943 e veio de dois cientistas cognitivos, né? O Pitt e o McCloud, que eles escreveram um artigo fazendo analogia dos circuitos eletrônicos com o nosso cérebro, né? Que aí eles criaram esse artigo aqui, ó. Deixa eu pegar aquela canetinha, cadê? Fica mais fácil, eu não tô achando. Nossa, faz tempo que eu não dou aula no Zoom, gente. Bom, depois eu acho a canetinha. Esse artigo aqui, ó, Logical Calculus of the Ideas in Mind Nervous Activity. Isso foi um embriãozinho, eles tiveram a ideia. Aí veio o Alan Turing, em 1950. A década de 50 ela é a década assim, mais importante para a IA, porque foi onde todas as ideias, as definições, né, as arquiteturas, tudo que a gente está vendo hoje implementado aqui, isso surgiu lá em 1950, ou seja, é bem antigo. Né? E o Turing, ele escreveu o artigo assim, que é um clássico da IA, e ele lança a pergunta: as máquinas podem pensar? E daí ele criou o jogo da imitação. Eu vou explicar para vocês do que se trata, né, nos slides seguintes, que ficou conhecido como teste de Turing. Alguém aqui assistiu o filme O Jogo da Imitação? Esse filme é ótimo, gente, conta a história do Turing na Segunda Guerra, né? E aí, tanto que o nome do filme é em homenagem a esse artigo, tá? E, pasmem, o termo inteligência artificial surgiu aqui, gente, em 1956, né? Ele foi cunhado pelo John McCarthy e apresentado numa conferência lá nos Estados Unidos. E o McCarthy criou esse termo para distanciar da cibernética. Eles meio que tiveram uma treta lá, o pessoal da ciência da computação com a cibernética, são duas áreas muito próximas, tá, pessoal? A cibernética, questão da semiótica e a ciência da computação. E o McCarthy vai lá e cria o termo IA. Então, a partir de 1956, esse termo ele foi apresentado. Eu gosto muito do Rosenblatt, o Frank Rosenblatt, porque ele pegou essa ideia aqui do neurônio artificial, implementou num programa e criou a primeira rede neural da história chamada Perceptron, que tinha um único neurôniozinho, pessoal. Mas o Perceptron, ele causou assim, uma revolução imensa, né? E dele que deriva hoje o ChatGPT, tá? A gente está fazendo essa linha do tempo. O Arthur Summer foi um engenheiro da IBM e ele cria o conceito de machine learning que nós temos hoje. Então, o aprendizado por reforço que eu vou ensinar para vocês, foi ele que criou toda a arquitetura. Ele ensinou com essa arquitetura o algoritmo aprender a jogar dama, que é o conceito que a gente tem hoje de aprendizado de máquina. Alguém já viu falar da Elisa? Primeiro chatbot da história, e a Elisa está mais viva do que nunca, gente. Alguém já brincou com a Elisa? Já viu falar sobre ela? Eu perguntei para o ChatGPT se a Elisa era a tataravó dele, gente. O que vocês acham que ele respondeu? Sim, não, deu um somebody love. Eu fiz esse experimento.
Mas a Elisa, o objetivo do Weizenbauer era fazer uma implementação de processamento de linguagem natural para fazer o teste de Turing. Ele não estava. A Elisa é como se fosse uma psicóloga, gente. Ela usa uma teoria da psicologia rogeriana, que a pessoa lança uma pergunta e ela te devolve essa pergunta com uma outra pergunta, mais ou menos assim, né? Porque é mais fácil É, de implementar, não é isso? E as pessoas amaram a Elisa. Simplesmente elas amaram, e a Elisa está viva até hoje, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, essa historinha, eu fiz um recorte, tem outros pontos da história, mas na minha concepção, essa linha do tempo aqui, ela é muito importante, porque ela se reverbera até hoje, sabe? E aí, gente, o que que vocês acham que é inteligência artificial, né? Então, esses próximos slides aqui vai trazer uma definição formal que está amarrada aqui com esses subcampos. A IA em si, sem esses subcampos, ela não se sustenta. E aí a gente entra em questões filosóficas, né? Então, pegando a definição formal da ciência da computação, IA é uma ciência que visa desenvolver sistemas com comportamento inteligente semelhante a seres humanos, tá? Percebam que a gente fala que é um conceito guarda-chuva, porque é muito genérico. E aí, para a gente conseguir implementar a IA, a gente precisa dos subcampos dela. E aí, o que que acontece? Para eu conseguir implementar um sistema de IA com capacidade de semelhante a seres humanos, alguém aqui me responde o que que a gente tem que nos distingue da máquina, né? emoção. Emoção. Quem falou emoção ganhou estrelinha, que eu dava estrelinha quando eu dava aula. Eu vou- É isso, gente, emoção. Mas eles pensaram em coisas assim mais práticas, né? Então, para a máquina ser inteligente, eu estou conversando aqui com vocês, não estou? Vocês não estão me entendendo? A gente não está falando em inglês, nem em Java, javanês, nem pythonês, nós estamos falando em português. E aí a máquina não, ela tem que ter essa capacidade de linguagem natural. A linguagem natural é a forma como a gente está se expressando aqui, que é o que eles chamam de processamento de linguagem natural. Aí isso engloba tanto a parte escrita, né, de eu escrever em português e a máquina entender esse português, quanto comandos de voz, né? Então isso é uma característica, um subcampo, é o processamento de linguagem natural. A gente viu que a robótica, principalmente na Volks, lembra, pessoal? A questão da produção de carros usava robôs, né? A robótica foi uma área da IA que mais cedo assim entrou na indústria, né? Mais teve aplicação. E a robótica é justamente essa capacidade de a gente movimentar, da gente se locomover, que uma máquina, para ser inteligente, também tem que ter essa capacidade. E a gente vem para a visão computacional, que é a capacidade da máquina reconhecer objetos, reconhecer face, e que agora a gente viu que a visão computacional está bem utilizada. Vocês repararam que os aplicativos de banco agora fazem o reconhecimento facial, né? Isso é uma área da IA chamada visão computacional. A máquina está ali tendo aquela capacidade de reconhecer imagens e rostos. E está sublinhado aqui o machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina. Nós aprendemos, né? Nós temos essa capacidade de aprender. Então, para a máquina ser inteligente, para eu implementar essa IA, vocês percebem que aqui eu estou no conceito lá de 1950, gente. Isso foi lá em 50 e levou todo esse tempo para ser implementado, né? Então, o machine learning é a espinha dorsal, né, desses outros subcampos, porque todos os algoritmos estão aqui dentro. E aí, o que que acontece? A gente tem um algoritmo para cada um desses subcampos, não tem um algoritmo que faz tudo, né? Então, o machine learning, o aprendizado de máquina em português, assim, precisa de um programador para fazer, organizar esses algoritmos? Eu preciso, só que a forma como eu programo esses algoritmos de machine learning, de IA, é diferente da programação tradicional, porque aqui a máquina ela vai aprender por exemplo, tá? Então, eu vou pegar dados eu quero fazer, de repente eu quero que a máquina faça a previsão da evasão de alunos, né? Então, eu vou passar um dataset com dados ali né, da formação dos alunos e dados de porcentagem de quantos que efetivamente se formaram. Deu para vocês pegarem mais ou menos a ideia? Então, esses dados de quanto efetivamente esses alunos se formaram é o que a gente chama de rótulo, é o que eu quero que a IA aprenda.
Então, ela faz um match daquelas informações de entrada com esses meus dados aí de saída, acha um padrão, de forma que se eu colocar novos dados ali, ela vai me dar essa estimativa dessa evasão, né? Então, eu ponho o dado de entrada para IA, eu ponho aquele exemplo, por isso que o pessoal está nessa loucura por dados, né? Eu ponho aquilo que eu quero que ela aprenda e ela, o algoritmo, cria esse padrãozinho, esse modelo matemático, né, para conseguir, com novos dados, fazer essa previsão. E aí, como que a máquina ela aprende? Ela tem esses três tipos: o supervisionado, que tem a supervisão humana, eu ponho o dado de entrada, eu falo o que eu quero que ela aprenda, e ela acha um padrão e me devolve. Não supervisionado, gente, a máquina atua totalmente sozinha. Eu ponho o dado e ela, por conta própria, desenvolve ali aquela saída. E o por reforço, que é aquilo que eu falei para vocês, que você dá um feedback, se o feedback for positivo, ele fala, opa, fiz bom, né? Ganhei a recompensa. Se for ruim, sabe aquela resposta do chat GPT que vocês pedem e ele fala assim, e a resposta não é aquilo que vocês queriam? Vocês podem botar né, o fonfon ali, que ele vai aprender, ele vai se recalibrar com aquele resultado. Essas ferramentas de IA atuais, pessoal, Gemini, ChatGPT, ela consta, né, no processo de treinamento dela, cada um desses tipos aqui de aprendizado de máquina. Ô, Carla, Oi? Pode perguntar. volta no slide anterior um pouquinho só. Ah. Isso. Aqui no caso, a gente usa muito o aprendizado não supervisionado, é isso? Eu faço uma pergunta e ele me devolve. Então, estou usando esse aqui, o não Não, na supervisionado. verdade, essas IAs agora, elas usam tudo isso daqui, tá? Isso aqui é usado numa etapa antes deles liberarem esse sistema para a gente usar, quando Ah, a gente está tá, entendi. treinando a máquina, Entendi, entendeu? entendi. É um processo de treinamento. O que que é o processo de treinamento? Eu ponho dados ali para IA, eu rodo esses algoritmos de machine learning, ela cria um padrão, que são os parâmetros. Não sei se vocês viram, mas o ChatGPT, o 3.5, ele tem 75 bilhões de parâmetros. É tudo que ele Ah, aprende ali, sabe? Imagina os 5, tá? Eu preciso achar o número dos 5. Então, gente, é onde consome muita energia, onde consome muito poder computacional. Imagina você jogar uma internet inteira para a máquina achar esses padrões, né? Então, supervisionado, eu tenho que ter o dado e o rótulo. Eu vou dar um exemplo depois para vocês lá na frente. O não supervisionado, eu simplesmente jogo o dado e ela acha esse padrão sozinha. E o por reforço, é de todos hoje, o que a gente mais usa e que está na nossa capacidade de usar a ferramenta é o último, quando a gente dá o feedback, que é o aprendizado tá. por reforço, entendeu? Não As entendi. as redes neurais, daquele artigo que eu mostrei para vocês, tá? Era uma redezinha mais simples, você tem uma camadinha de entrada que eu ponho as entradas, e aí, pessoal, ele calcula uma função simples matemática, né? Que é o peso, uma funçãozinha ali de erro vezes essa entrada. Por incrível que pareça, o Deep Learning continua usando isso daqui, só que ele acrescentou várias camadas. Quem aqui é professor de matemática né, conhece de derivada? A derivada é muito usada nesse processo. É matemática pura, gente, É né? verdade. É bem legal. E aqui era uma arquitetura mais simples. Eu tinha entrado, meu neurôniozinho fazia essa função, passava em cima desse dado, dava uma saída. Aí ele é força bruta, gente. Aí ele pega aquele, no supervisionado, né? Ele pega aquele resultado. Eu tenho o dado ali de entrada que eu passei para ele aprender. Ele compara, tá igual? Não. Ele calcula esse erro, volta aqui para o início, aplica esse erro nos pesos e vai rodando isso daí. Deu para vocês terem uma noção por que que consome tanto poder computacional? Porque é um cálculo matemático, ele fica voltando até quando ele aprende a chegar nesse resultado igual esse daqui. A gente vai falar de um ponto crítico que consome. Tem os data centers tradicionais, tá, pessoal? Onde está a Amazon, onde a gente, né, tem todos os serviços ali de e-commerce, enfim. Tem os data centers de IA e eles são muito eles precisam ser muito parrudos, então eles precisam de muita energia, precisam de muita água, gente, porque a máquina esquenta, ela esquenta pra caramba. Então, eles estão buscando técnicas
resfriar esses data centers sem consumir tanta água, sem consumir tanta energia, né? Então, quem comentou isso daí acertou na mosca, né? Tem o projeto Stargate lá dos Estados Unidos que o pessoal tá, né, assim, na loucura de ter essa infraestrutura. Por isso que eu falei no início, estava conversando com a Luísa e com o Israel, que é difícil o Brasil, assim, conseguir criar uma IA brasileira 100%. Mas a gente ter um data center nosso, a gente criar a nossa IA seria perfeito, porque essa parte que é mais importante para eles, que eles não têm, que é a energia renovável também, vocês concordam comigo? E a parte da água, tipo, um recurso preciosíssimo hoje, né? Eles falam da super inteligência artificial, que eu vou comentar com vocês. Ela vai empacar nessa questão de recurso, né? Se eles não otimizarem. Por isso que o DeepSeek deslanchou, porque ele conseguiu ser treinado com menos recursos, É, né? verdade. O Deep Learning, pessoal, que é o aprendizado profundo, nada mais é do que uma evolução dessas redes neurais, tá? E botaram um monte de camada oculta, que o pessoal fala que é uma caixinha preta ali, é bem complexa, entra derivada, é um monte... Nossa, gente, é incrível, sabe? É que eu não vou entrar muito no detalhe técnico, mas tem um monte de coisa matemática ali por trás. E aí foi graças ao Deep Learning, né, que é essa evolução das redes neurais, que a gente conseguiu, que eles conseguiram, né, processar imagem, áudio, texto, e implementar mesmo, bem legal, aqueles subcampos que eu mostrei para vocês, né? E aí, né, a desvantagem aqui do Deep Learning é que ele requer muitos dados, ele requer esses data centers aí super poderosos, né? Eles, quando treinam, eles geram bilhões de parâmetros. E aí a gente fala, não é inteligente, né? É um modelo ali matemático. Eu vou explicar mais ou menos para vocês a questão do texto. Você pega esse texto aqui, ó, você quebra ele em pedacinhos, que são os tokens. Alguém já viu falar em tokens? Esse texto ele é quebrado, né? Quebrado de forma que a máquina fica o radical ali da palavra e ele faz um embedded, ele transforma esse texto num vetorzão multidimensional e põe um código matemático, um número. Então, por exemplo, se eu pego transportes aéreos, avião, helicóptero, balão, o númerozinho, sabe, dessa palavra é próximo. Então, você imagina uma matriz multidimensional das coisas com esses códigos e o algoritmo ele consegue, quando você faz a pergunta, fazer um match do que se aproxima desses números que você fez a pergunta com daqueles parâmetros todos que ele tem ali, ele te dá uma resposta. É um autocompletar que a gente tem do celular que deixa a gente em situações assim constrangedoras, às vezes muito sofisticado, sabe? É bem isso. E aí, a IA generativa, ela é recente. A OpenAI lançou a versão, acho que 2 do ChatGPT. Lá atrás eu venho acompanhando, mas o boom dela foi com a versão 3 em 2022. Então, é algo super recente. E a generativa é um tipo de deep learning muito sofisticado, tá? Conceito da IA generativa. Pessoal, isso aqui é muito importante. Ela gera conteúdos novos e originais com base naquele imenso volume de dados que ela aprendeu. E por que eu grifei gera conteúdos novos e originais? Se você fizer uma pergunta para qualquer uma dessas IAs, ela vai dar sempre uma resposta diferente. Ela não vai mudar o contexto se eu pergunto qual que é, o que é determinada coisa, sabe? Ela não vai mudar aquele contexto da resposta. Mas a forma como ela responde, as palavras que ela usa para responder, dificilmente vai ser a mesma. Alguém já percebeu isso? Por quê? Porque ela gera conteúdo novo e original, né? A gente vai entrar na questão das alucinações lá na frente. E aí, só reforçando para vocês, essa coisa do treinamento, né? É quando a gente pega os dados, pega um algoritmo, tem um algoritmo ali de deep learning, o cientista de dados, o engenheiro de machine learning aplica esses dados no algoritmo e existe métricas de desempenho, pessoal. Então, quando pensa no processo da escola, eu estou ensinando aquela IA com esses dados, ela aprende. Depois, uma parte daqueles dados eu não ponho para ensinar a IA, eu deixo reservadinho, porque eu vou fazer uma prova com a IA. Aí eu pego aqueles dados que eu reservei. Vamos supor, eu dar o exemplo para vocês da previsão de evasão. Então, eu peguei 100 registros, né, que tem de cursos, enfim, de notas de aluno e a evasão. Usei 80 registros para eu treinar a IA.
E aí ela acha esse padrão e eu deixei 20 registrinhos ali reservadinhos. Agora eu vou falar assim, eu quero ver se aprendeu mesmo. Pego aqueles 20 só que fala os dados sem a previsão da evasão, né? Passo esses dados para o modelo que ele aprendeu, achou aquele padrão. Aí ele, modelo, vai me dar o que ele acha que é de previsão de evasão. E aí eu pego o que ele achou que era da previsão, com aqueles dados dos 20 que eu tinha lá que eu reservei, e eu faço uma conta e vejo. Aí a gente tem métricas, por exemplo, de assertividade. Ele acertou 70%. Sabe, da previsão dele, ele acertou 70%, ele acertou 80%. Opa, acertou 50%, aí é chute, não é um bom modelo. Vocês entenderam? Volta de novo para a prancheta e faz o treinamento, tá? Todo mundo aqui já viu essa palavrinha prompt, não é, pessoal? O que é o prompt? É aquele input de entrada, acho que foi o JJ, aprendi, ó, JJ, que falou que fez um prompt e não gostou muito da resposta, não foi, JJ? Foi. Né? Então, você está dando aquele prompt. Esse prompt é um termo muito da IA não, da ciência da computação, que quem antigamente usava o computador na telinha preta, que ficava aquele cursorzinho lá, lembra? Piscando. Aquilo é um prompt. Esperando que você dê um input, um comando que vai ser executado, que vai gerar uma resposta. Então, eles aproveitaram esse termo, né? E hoje está aí todo mundo falando de engenharia, de prompt para aqui, prompt para lá. Então, resumindo, pessoal, a IA é esse guarda-chuvão imenso, esse conceitão geral, que precisa ser organizado em subcampos, e que tem o machine learning como subcampo e como espinha dorsal, né, o cérebro aí da IA, e dentro do machine learning tem as redes neurais que se baseiam no conceito do nosso cérebro, que evoluiu para o deep learning, que é o aprendizado profundo, e que a IA generativa, que todo mundo está falando hoje, nada mais é do que um tipo de deep learning aí bem robusto, né? Bem capaz. Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui. E aí, né? Tipo, como que a gente sabe se a IA realmente ela é inteligente, né? Como que a gente responde essa pergunta? Aí entra aqui em cena o teste de Turing que eu comentei para vocês, tá? Basicamente, o teste de Turing ele tem esses três componentes. A figura do interrogador, que é uma pessoa, o Turing concebeu esse teste imaginando uma pessoa teclando, né, conversando ali via teclado, e você tem um ser humano do outro lado e uma máquina, e esse interrogador não sabe com quem que ele está falando. Ele está lançando as perguntas ali, tá no chat, né? E está falando com o humano, com a máquina, sem saber quem que é quem, e no final, se ele não conseguir distinguir ali quem era o humano, quem é a máquina, né, pode-se dizer que a máquina tem inteligência. Foi o que o Turing imaginou, né, nesse teste que o Weizenbauer, quando criou a ELISA, ele queria nessa arquitetura, né, um chatbot que a pessoa pode ir ali, via teclado, fazer essa conversa, tá? E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o ChatGPT é um bom aluno, passou no teste de Turing? O que vocês acham? Passou, não passou? O teste de Turing é você falar com uma máquina, né, sem saber que você tem humanos ali naquele processo, a máquina, mas você não sabe quem que é quem, e você tem que falar, olha, eu acho que eu estou falando com um humano, né? Alguém chuta se o chat GPT passou ou não passou? Eu acho que passou. Acha que passou? Eu acho. Acha. Esse artigo que eu vou mostrar para vocês é um artigo mesmo, tá? Foi de 2023, já tem, quem falou que passou, não nesse artigo, tá, pessoal? Mas recentemente passou mesmo, tá? Mas em 2023, pasmem, olha a Elisa aqui, gente. Por isso que eu gosto da Elisa, tá? Pasmem, o ChatGPT 3.5 perdeu para a Elisa, tá? O score deles aqui era de 50%, né? Do tipo, das pessoas ficarem ali na dúvida, ou de falar, né, 50% ali das vezes que estava falando com o humano e estava falando com a máquina. O GPT-4 bateu 41% das rodadas. A Elisa, pasmem, eu realmente fiquei surpresa, né? 27%, né? Deixando aqui na rabada o GPT-5. Depois, se alguém tiver interesse do artigo, né? Depois eu passo o link. Aliás, até aqui atrás é um linkzinho, tá? Você clicar aqui, vai para o link. Mas assim, será que a IA é inteligente mesmo? A gente estava nesse debate lá no comecinho, né? Mas quem não estava no comecinho quer dar uma opinada aqui? O que vocês acham?
Inteligente, inteligente, não. Não é? Inteligente, Eu, inteligente, não. eu, eu também acho que não muito, viu, Carla? Tudo bem? E aí, Sila? Ela não Ô, é nem. Ela não é, Sila! Que legal! Gente, a Sila também eu conheço, professora lá do... Oi, Sila! É, ela não é nem inteligente nem artificial. exatamente. Só que aí a gente precisa ter um contraponto, né? A ciência não é simplesmente a gente no achômetro, né? Então, esse filósofo John Searle, que faleceu recentemente, tá, pessoal? Ele escreveu um artigo em 1980, Minds, Brains and Programs, onde ele criou essa analogia do quarto chinês. Eu resumi, bem resumida aqui, né? O quarto é o computador, a pessoa, ela representa ali o programa, então imagina que essa pessoa aqui é um programa, ela está dentro do quarto chinês, ela não sabe bulhufas de chinês, só que ela tem um caderninho ali de regras, né? Todo um esquemático bonitinho, que quando alguém passa uma pergunta ali por debaixo da portinha, ela pega a pergunta, ela pega aquele caderninho que ela tem lá e facilmente, por meio dessas regrinhas, ela consegue achar uma resposta. Ela devolve a resposta ali por debaixo da porta sem saber conceito, sem saber o que que ela tá, ela não tem a consciência do que ela está devolvendo, mas aquela resposta está coerente. O chat GPT faz isso? O que que vocês acham? Acho que Alguém? não. Não? Ele faz sim, Maria. Ele devolve, ele não tem consciência, tá? Ele está fazendo um match ali com base em regra. Sabe, ele não tem consciência das respostas que ele está dando. Não, não, beleza. Eu entendi errado. Acho que você entendeu a pergunta errado, né? Você, Isso. É. né? Você meio que viu na via contrária. Hoje, o chat ele já está guardando uma memória do contexto daquela conversa. Isso é bem legal, isso eu achei bem interessante. De forma que você não precisa ficar repetindo, às vezes, daquele contexto inteiro da conversa. Ele meio que sabe aquilo que você estava conversando. Às vezes, você jogar uma pergunta um pouco mais vaga, ele vai ter aquela memória. Mas Isso já seria no chat 5, né? aí talvez até na paga, né? Como eu tenho a É. versão paga, às vezes eu fico sem parâmetro do que não tem na paga, tá? Ele tem os parâmetros, sim, sabe? Aqueles 75 bilhões da 3, nem sei quantos parâmetros tem na 5. Às vezes pode até ter diminuído, porque eles criam técnicas de não ter tanto parâmetro e ele continuar, sabe, assim, respondendo a contento. Ele tem ali uma base que ele tem uns parâmetros. O que eu estou querendo dizer é que se ele fala bom dia e ele te responde, né, de forma amigável, educadinha, ele não tem consciência. É difícil de explicar, sabe? Que nem a gente tem consciência, assim, às vezes até da empatia. Não tem, né? É aquela coisa do match mesmo. Né? E ele erra também. Ele pode dar as alucinadas dele que eu vou explicar para vocês. Inteligente não é, gente. É uma máquina, né, de autocompletar extremamente sofisticada e que é eficiente. Ela funciona, mas não tem essa coisa do ser humano, né? Às vezes não tem aquela sacada, sabe? Aquela ideiazinha genial que a gente tem. Não tem, né? É muito bom para agilizar coisas, assim, em termos de volume de dados, bate a gente. E aí, esse Carla, posso te interromper um pouquinho? pode. A sacada, né, ele pode até não ter, mas o banco de dados, vamos chamar assim, vai Uhum. ficar tão alimentado, vai ficar tão grande, que a possibilidade de acerto aumenta. Não, com certeza. E aí não pode chegar num momento em que, por exemplo, esse banco abranja Essa sacada, é 90. isso? Oi? Abrange essa sacada, é isso? Não tão a sacada, vamos dizer, aquele sentimento do ser humano, mas em termos técnicos, o banco de dados deles vai estar tão preenchido, vamos dizer assim, Uhum. que todas as perguntas que a gente possa vir a fazer, que nós possamos vir a fazer, sejam respondidas corretamente, né? Eles Porque estão hoje ele trabalhando erra para um pouco. isso, tá, Escila? Eles estão trabalhando. Só que a gente vai chegar num ponto que vai chegar no limite dos dados, não vai ter dados, entendeu? Do tipo que possa, porque eles já estão pegando todos os dados possíveis, né? Aí eles falam em criar dados sintéticos, tem até isso, tá? Mas Uhum. com certeza, né? Com certeza. Ainda mais assim, se você conseguir pegar coisas de internet sabe, de sensor, internet das coisas.
Enfim, tem uma Sim. infinidade de pontos de entrada de dados, né? E aí Mas você falou uma coisa que eu ia chegar, ah, né? É dado de sensores, né? então, Sensores, vamos imaginar o seguinte, né? Que futuramente a gente possa conversar com um chat, tendo a câmera, como nós estamos conversando. E ele interpretar as as nossas nossas, a emoções. face, isso, o facial, e Aham. interpretar tristeza, alegria, raiva, né? E assim por diante. Ele vai emular, mas ele não tem consciência. É esse o ponto que eu estou querendo chegar. Vocês entenderam? Ele vai por meio de dados. O José Carlos está com a mão levantada. Pode falar, José Tá, tá Carlos. bom. Ah, oi, gente, desculpa, eu estava dando aula até agora, só entrei agora. Se eu falar alguma bobagem, tá? Mas eu li um texto do Rui Castro, que ele falava da IA, e ele falou que não tem IA inteligente o suficiente que vá fazer uma biografia de alguém. Porque fazer uma biografia é descobrir o que não está na base de dados, entendeu? E eu acho que Tem isso, né? esse Mas, texto do ó, Rui Castro, ele é muito legal. O que que é esse eu uma não IA? A conheço. IA é uma Esse- coisa, ela consegue, com algum esforço e com muita energia, ela consegue olhar para trás, o que já tem, os dados, e consegue emular uma resposta. Só que se vai fazer uma biografia sobre alguém, a IA não faz, porque a IA olha para trás e fazer uma biografia é exatamente pensar o que os outros pensam sobre aquela pessoa, e tem coisas que ninguém ainda falou. Então, um biógrafo é aquela pessoa que entrevista e conversa com os amigos do biografado e vai sacar aquilo que não está em lugar nenhum nos bancos Não de está dados. na Então, ele fala, internet, não, com certeza, é um bom exemplo, exatamente. Então, né? eu acho que essa coisa da IA é importante saber o seguinte: ela só usa o que está na base, né? O que já está feito. Eu acho e ela trabalha com probabilidades o tempo inteiro. Então, a chance de errar também é grande, dela A dar uma chance pirada de também errar é é grande, grande. Sim, sim, sim. não é? Ela não Então, é inteligente, você lembrou um termo, né? Ela usa probabilidade, né? Um sistema probabilístico. Então, é, mas, pessoal, o próprio. Nossa, o númerozinho aqui ficou errado. Esse filósofo, né, o John, ele também contribuiu quando ele define dois tipos de IA, né? Ele definiu a inteligência artificial limitada, né? O narrow em inglês, fraca, que é essa IA que foi se construindo aí no decorrer do tempo, que ela é muito especialista em coisas bem pré-determinadas. Então, o algoritmo de recomendação da Amazon, os sistemas de detecção de fraude dos bancos, tudo isso é machine learning, tá, pessoal? Que já existe há muito tempo. O spam e não spam, que até hoje não funciona, né? Isso também é IA, mas uma IA muito específicazinha. A IA geral, né, strong, forte, na visão do John, é aquela máquina, né? Tem até um outro autor, o Pedro Domingos, que fala do algoritmo mestre, que seria um algoritmo com a capacidade de todos aqueles subcampos que eu falei para vocês, que hoje é cada um no seu quadrado. Né? Aqui já é um pouquinho perigoso, né? Tipo, aí vocês devem estar se perguntando aonde que a gente está hoje. Na minha concepção, a gente está saindo dessa fraca, ainda não chegamos aqui, mas a gente está caminhando, né? Se a gente não tiver limitações aí limitações de recursos mesmo, a gente pode chegar aqui. E aí estão falando hoje nessa AGI, que é a superinteligência artificial, que ela vai bater, ela vai superar os seres humanos, tá? Tem um termo, inclusive, alguém já assistiu esse filme, Ex Machina? É um suspense que fala sobre teste de Turing, singularidade técnica, foi um termo lá do John von Neumann, da década de 50 também, que significa que o processo tecnológico acelerado, ele gera impacto no modo na nossa vida, né? No modo de vida humano. E aí, em 93, eu gosto muito do Werner, ele cria esse artigo aqui, né? Dando uma repaginada no termo que o Neumann criou aqui de singularidade, onde ele fala singularidade técnica, que é justamente essa capacidade da máquina superar o ser humano. Aí eu já não estou nem entrando no mérito se ela supera em termos de inteligência, mas supera em capacidade mesmo de ação, de processamento. E aí, Escila, aquela questão dos sensores, tá? Ela entra aqui. Esse cara, ele citou 4 itens para a gente chegar
na singularidade técnica, que é quando a máquina bate a gente, né? Ultrapassa a gente. O primeiro nós já estamos vivendo, pessoal, tá? Que é a velocidade com que os computadores são aperfeiçoados, a evolução da IA, a lei de Moore, que é que o transistor dobra de capacidade a cada, né, 1 ano e meio, a gente está nesse item. E isso aqui, né, consequentemente, vai levar à criação de uma IA forte, né? Não é uma IA ali segmentadinha, não, é uma IA mais parruda. Hoje, ainda no ChatGPT, no Gemini, você tem um algoritmo para texto e ainda você tem um algoritmo para imagem. Não é um único algoritmo que faz as duas coisas, né? E aí, ó, a gente entra no aprimoramento da interface humano-computador. Aí, os sensores, sabe? Essa interação do ser humano com a máquina, então abriu a câmera do ChatGPT, o cara né, a máquina começar a entender nossos sentimentos, e o que o Elon Musk está fazendo, que eu morro de medo, que é o maldito do chip na cabeça, gente, que é a fusão entre humanos e máquinas. Alguém já parou para pensar que a junção desses 4 itens, aí sim pode ser que uma máquina crie consciência, porque ela vai estar ligada a tudo, né? Tipo, é bem ficção científica isso que eu estou falando para vocês. E aí esse filme é muito... Tem um cara, o dono lá dessa startup, que é o Elon Musk encarnado, gente. É muito... Tipo, acho que fizeram até uma crítica, tá? E aí ele contrata um moleque para fazer um teste de Turing, para saber, né, se essa máquina passa no teste de Turing. Aí eles abordam essa questão da singularidade técnica. Então, eu recomendo assistir esse filme. E ele não é chato, porque é um suspense, né? E aí, como que a máquina aprende, né? Aqueles 3 tipos de aprendizado que eu falei para vocês lá atrás, eu tentei fazer o desenho para ficar mais fácil de a gente entender. Então, supervisionado, pessoal, a gente precisa ter os dados e eles precisam estar rotulados. Então, troca a maçã por uma tomografia de pneumonia, tá? Então, essa maçãzinha aqui a primeira aqui, né? É uma tomografia de uma pessoa com pulmão normal, essa aqui de um pulmão normal, e está escrito, não é pneumonia. Não é pneumonia, mas essa daqui é pneumonia, tá? Então, eu tenho que ter esses dados de entrada e eu tenho que ter a minha saída muito específica. Eu vou rodar um modelo aqui, um algoritmo de supervisionado, tem que ser um algoritmo específico, e ele acha um padrão, né? Daquela tomografia que está limpinha o pulmão, que é sem pneumonia, daquela que tem a mancha e que é pneumonia, de forma que se depois que ele aprende, que eu rodo as métricas de desempenho, de acurácia, que ele acertou 90% dos casos, é uma assertividade bem alta, até o ser humano também é. Quando eu bato o martelo, falo, não, esse modelo está muito legal, vamos colocar ele em produção, e aí a gente pensa uma clínica médica e alguém, né, roda, passa essa maçãzinha aqui de uma tomografia e ele vai dar o resultado. Esse é o supervisionado. O não supervisionado, que é aquele que eu falei para vocês, que a gente não põe rótulo, é a máquina que ela acha um padrão por conta própria, eu simplesmente jogo os dados. Então, imagina que aqui nesses meus dados tem várias características aí, né? Então, eu tenho a maçãzinha, eu tenho a pera e eu tenho a uva. Esse modelo não supervisionado, ele é muito bom, por exemplo, quando a OpenAI treinou o ChatGPT, em achar gírias, em achar, sabe, alguma característica regional da linguagem, porque ele começa a agrupar aqueles dados que têm um comportamento parecido. Tá dando para vocês entenderem, pessoal? Então, aqui, no não supervisionado, eu não conheço o padrão. Eu tenho uma maçaroca de dados. Modelo, e aí eles usam distância euclidiana, eles usam um monte de parafernália de matemática que ele consegue aproximar dados que têm características semelhantes e que são distintos, por exemplo, a maçã ele agrupa porque ela é diferente da pera, e aí ele vai formando clusterzinhos de dados. E aí, pessoal, ele rotula, tá? O resultado final aqui, ele fala assim, ó, tudo que é dado parecido com maçã, ele põe lá o rótulozinho 1. Ó, tipo, esses dados aqui, eles têm uma característica comum. A pera aqui, tudo que ele identifica que parece a pera, ele põe um rótulo 2, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Você pode definir como que você quer que ele rotule esse resultado final. E a uva, ele rotula como 3. Deu mais ou menos para vocês pegarem a sacada? Então, pensando no ChatGPT, no supervisionado, eles pegaram uma lista de pergunta,
uma lista imensa de respostas e fez o chat aprender que essa pergunta dá match com essa resposta. É uma camada lá do chat GPT. Depois eles pegaram um volume imenso da Wikipedia de dados e rodou um não supervisionado, para ele achar ali padrão de texto, achar um padrão naquela montanha de dados. E, por fim, a gente tem o aprendizado por reforço, que é muito utilizado para os robôs. Aqui a gente não tem muito o conceito do dado, pessoal, porque ele vai aprender por tentativa. Tá vendo o bonequinho aqui? É do Google. Ele está aprendendo a andar, ó. Então, quando ele erra, ele toma uma punição. O joguinho ali terminou, né? Ele vai aprendendo por tentativa e erro. Quando ele acerta, ele ganha uma recompensa, ele aumenta o score dele, essa recompensa é um número, né? Uma nota, e quando ele erra, esse score é diminuído. Então, os robozinhos de limpeza, né? Eles podem passar por um processo aqui de treinamento não supervisionado. O carro, quem foi o JJ que falou do carro autônomo, né? Com certeza o aprendizado por reforço vai estar lá nessa questão do carro. Aqui muda também a arquitetura, porque você tem a figura do agente, você tem a figura das ações que ele tem que executar, das recompensas que ele vai ter que ganhar, das regrinhas que ele tem que seguir, é um outro. Então, são 3 tipos aí de formas que a gente tem para a máquina aprender, tá? Pessoal, agora a gente vai entrar no nosso DeLorean e nós vamos de volta para o futuro, ou seja, a gente vai voltar para o presente, porque a gente estava lá no passado, e chegamos no chat GPT. E aí o chat GPT, ele é legal, porque ele causou toda essa... Qual foi a sacada da OpenAI, pessoal? Né, a sigla chat GPT, ela traz muita informação nela, né? Aquela telazinha que a gente vê é o chat GPT. Mas o cérebro do que está naquela tela é essa siglazinha aqui, ó, GPT, que significa generative, ou seja, é um deep learning de IA generativa que não gosto desse termo, ele gera conteúdo novo, é um modelo pré-treinado, eu não tenho que retreinar aquele modelo, eu não tenho que criar, simplesmente ele já está pronto. E o que é esse Transformer? Não é o filme, tá, gente? Não é o filme lá dos robozinhos do Transformer, não. Isso aqui eu amo de paixão. E pasmem, quem criou o Transformer foi o Google em 2017. Vocês acreditam? O Transformer é um deep learning que eles criaram para melhorar a tradução do idioma. Quem usou o tradutor do Google lá dos primórdios, que era aquela coisa bem ao pé da letra, né? A gente botava lá o The Black Cat em inglês e saía o negro gato em português. Lembra? Ele não tinha aquela nuance da língua. Então, o Transformer é um deep learning que o Google desenvolveu a questão do mecanismo de atenção, que é justamente essa capacidade da máquina conseguir achar o contexto e as palavras mais importantes de uma frase. E aí eles criaram um deep learning que você podia fazer o treinamento com essa capacidade aí desse mecanismo de atenção, né, de conseguir pegar as nuances ali, né, aquela característica importante da frase. E eles fizeram uma arquitetura que você podia rodar o treinamento de forma paralela. Então, eles criam o Transformer em 2019. É uma rede neural open, ou seja, eu não pago para usar o core dele, aí desse core do Transformer eu posso retreinar e criar outras coisas. E aí, o que é open? Qual foi a sacada da OpenAI? Pegar esse Deep Learning open, fazer todo aquele processo de treinamento que eu falei para vocês, né? Supervisionado, não supervisionado, por reforço, pegar dados da Wikipedia inteira, tem um blog lá nos Estados Unidos que chama Reddit. Enfim, eles pegaram muitos dados e retreinaram, e aí eles criaram esse modelo deles, que é o GPT. Deu mais ou menos para vocês pegarem a noção aqui do que significa essa sigla, né? É o nome do modelo, é o coração, é a alma, é o cérebro do chat GPT. O chat em si é a telinha. E qual foi o mérito também da OpenAI? Eles popularizaram a IA generativa, né? Porque tinha o chat 2.0, que você tinha que usar API para usar, você tinha que ter um conhecimento de programação. Quando eles criam o chatzinho, né? O professor pode usar, médico pode usar, né? Eles não limitaram só a programador. E aí o negócio bombou,
né? E explodiu em 2022 e está cada vez mais acelerado, conforme a gente está acompanhando. E aí, eu trouxe umas definições mais modernas, tá, pessoal? Então, todo aquele arcabouço que eu mostrei lá do DeLorean, lá para trás, do passado, é o que deu base para tudo que a gente tem hoje, né? Mas com esse advento da IA generativa, novos termos surgiram. Então, surgiu esse... Alguém já viu falar dos LLMs? Alguém já viu esse termo? Está todo mundo falando, né? Que, né, em português são os grandes modelos de linguagem, em inglês, que vem da sigla, né, Large Language Model, que são esses algoritmos de Deep Learning, né, projetados para entender a nossa linguagem natural. Então, quando eu estou falando ali com o chat GPT, não estou falando em javanês, em pythonês, eu estou falando em português. O cara nos Estados Unidos está falando em inglês. A gente está falando na nossa... Se eu dou um comando de voz que o aplicativo do chat ou do Gemini no celular, você vai falando por voz também, né? Então, é esse modelo que tem essa capacidade de entender tanto texto quanto áudio, aquele subcampo da IA que eu falei para vocês, o processamento de linguagem natural. E aí eles evoluíram, gente, para esses modelos os modelos multimodais, o Sora, o Veio, que é para gerar áudio, gerar vídeo, gerar imagem. E a gente está, né, a moda agora, não sei se você, eu estou na bolha, né, então está todo mundo falando dos agentes autônomos de IA. Alguém já viu esse termo? De agentes? Qual que é a diferença do agente para o chat GPT? O chat GPT, ele é um assistente. Eu dou as instruções, né, eu passo o prompt, e ele só age a partir do momento daquele prompt. O que eles estão fazendo agora, esse conceito de... A Escila sabe, né? A Escila também é da área, que o conceito de agentes inteligentes é tão velho quanto a IA, né, Escila? O problema é que ninguém nunca conseguiu implementar isso direito, não é verdade? E eles estão resgatando esse conceito, que aí, pessoal, aqui já é um ponto de atenção, porque eles vão operar de forma autônoma, tomando decisão e executando tarefas sem eu dar o start. Aqui que está o perigo. Né? Alguém quer comentar esse termo? Por exemplo, a OpenAI lançou o Instant Checkout, que é aquele que eu estava falando para vocês. Você faz a busca e o agente vai fazer a compra todinha de forma autônoma para você. É um perigo, tá? O prompt, não vou repetir o prompt porque eu já expliquei para vocês. E o prompt engineer é essa capacidade de eu perguntar. Foi o JJ, não foi, JJ? O prompt engineer Sim. você jogou uma pergunta mais genérica, mais abrangente, e o resultado não foi a contento. Você vai fazer uma engenharia ali de prompt, e uma vez que você afina esse prompt, aí sim, você pode sempre usar o mesmo que ele vai ficar legal, entendeu? Foi o exemplo, eu dei um exemplo no comecinho, nem estava todo mundo. Adoro usar IA para fazer quiz, né, exercícios. E eu vi que ela era viciada, ela marcava a resposta certa. Isso eu peguei na aula. Ele estava marcando a resposta certa A, aí na segunda, sabe? C, na terceira A, mas você corrige isso no prompt, né? Então você vai ajustando. E aí a gente percebe que essa parte do assistente, ela é muito limitada daquele input que a gente passa, né? E aí o deepfake, pessoal, com toda essa capacidade da gente gerar áudio, né, vídeo, imagem, o deepfake é essa técnica de deep learning que permite que eu possa... Mariana, lembra do teu aluno pegar a tua voz, que você falou lá no início? Ele pode fazer um deepfake da tua voz, tá? O deepfake, É. ele pode ser usado para humor, pode ser usado... Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês terem ideias para a aula, tá, pessoal? Pode ser usado para aula, mas pode ser usado para fazer intimidação, porque eu posso gerar um pornô fake, sabe? Do tipo, ó, peguei a Mariana e eu vou intimidar a Mariana se ela se candidatar a tal coisa, por exemplo, entendeu, Mariana? Porque eu tô com esse deepfake aqui. Eu posso criar também uma declaração da Mariana usando a voz dela, só que não foi ela que falou. Então, tem muitas implicações aqui nessa questão do deepfake. Beleza. Mas aí nessa linha, sabe aquelas ligações que a gente recebe que não falam nada? Então, Então, isso também, né? Já me falaram que isso também. também. Pessoal, eu vou deixar uma sugestão, eu acho que a gente poderia ter Sila, enfim, eu estava pesquisando sobre deepfake e tem um negócio de inoculação.
que é você ter um letramento digital para as pessoas, né? Principalmente as pessoas mais idosas. Eu acho que poderia ser uma disciplina na educação, esse letramento digital. Mostrar, por exemplo, uma notícia, e aí você vê que a notícia falsa tem todas as técnicas, ela apela para emoção, ela vai te deixar com raiva, ela vai te deixar meio insano, que você não vai refletir, você vai postar, vocês entenderam? Eu caí nesses dias numa, eu fiquei inconformada, eu vi o estilo Itália de cabelo curto, eu falei, não, era fake, gente, eu quis morrer, falei, tô caindo de fake, logo eu, entendeu? Então, assim, eu acho que é extremamente importante esse letramento digital, sabe? Pegar, né, as técnicas, fazer um estudo e ensinar isso na escola. Por quê? Para as pessoas não caírem em desinformação, né? E mostrar para aluno, inclusive, Mariana, que isso é crime, porque às vezes a ferramenta possibilita, né? Mas isso não é legal, isso não é ético. Vocês entenderam, né? Tipo, o fato de eu poder fazer não quer dizer que eu deva fazer, até onde eu estou ultrapassando ali o limite, né? Aí uma questão que eu considero é qual é o limite, né? Porque não existe limite. A Não tal tem. Aí o pessoal ponto, está falando das regulamentações, lembra? Isso, é isso que tem que hoje, pensar. hoje gera aqui uma dúvida em o que é real e o que é IA, né? Tem muitos momentos Exatamente. que Aí eu vou você dar fala, dicas, tá? né? Aqui O para que é, né? vocês. Qual é? Que parece tudo tão verdadeiro, que a gente gera essa confusão mental mesmo. Uma boa prática eu sempre uso, tá, pessoal? Eu gerei. Aqui não, mas, por exemplo, se eu estou fazendo um artigo, eu ponho na legenda, na foto, geralmente onde você põe os créditos, eu falo imagem gerada por IA, né? A maioria das imagens aqui eu gerei por essas ferramentas, Sim, então isso é uma boa prática, já é um começo, né? Falar que aquela imagem ou aquele vídeo, geralmente pode ter uma marca d'água da empresa que gerou o vídeo, né? é. Agora a gente vai ver um pouquinho, né? Que é mais dica para vocês de como que a gente cria os prompts. E não é difícil, tá? É importante na hora que você cria um. Não para coisas simples, eu vou mostrar prompt simples aqui, mas se é uma coisa mais rebuscada, que você quer um resultado mais afinado, você precisa deixar bem claro o que você quer que ele seja. Então, eu escrevo muito artigo da minha área, então eu falo, você é um especialista em machine learning, e eu quero que você escreva sobre tal e tal coisa, que é a tarefa, né? Usando como base esses artigos, aí eu estou passando aqui os dados anexos, vocês entenderam? Eu estou dando um contexto para ele, que pode ser explicado, eu posso dar um contexto por dado, e eu quero que ele me dê que resultado? Eu quero que seja em bullets, eu quero que seja um parágrafo de 20 linhas, vocês entenderam? Tudo isso tem que passar. Ou eu quero que, como na área de programação, que seja o formato JSON, ou que seja um formato em código na linguagem Python, eu preciso passar todas essas informações. Esse framework aqui é da OpenAI, eu uso bastante, eu achei ele mais simples e funciona, né? Então, ó, defina o papel e a tarefa, que foi aquele esquemáticozinho que eu mostrei lá para vocês. Ó. Você é um vendedor sênior, o cargo também é importante, deve resumir os resultados de venda do último trimestre e sugira estratégias de marketing para o próximo. Então, aqui eu estou passando o papel e a tarefa. Contexto útil, tá? Use os dados dos relatórios de venda, aí você vai botar ali os relatórios, se anexa. E o último item que eu falei para vocês, né? Qual que é o resultado? Então, ó, escreva como um resumo executivo formal. E isso aqui você vai afinando depois conforme o resultado. Esse aqui é um exemplo para vocês verem, né? Provavelmente, JJ, o teu, se a gente põe um negócio assim, ele vai responder, mas vai ficar muito abrangente, tá vendo? Você pode me ajudar a entender as tendências atuais dos mercados globais? Puta, vai vir um negócio assim muito, muito aberto, né? Um prompt aqui médio. Sou analista de negócios na empresa X. Pode até deixar o X, tá, gente? Eu não gosto de pôr, às vezes, esses dados assim, mais pessoais, não. Explorando tendências, ou o segmento da empresa pode ser, sabe? Não colocar o nome da empresa. Explorando tendências do mercado global, você pode me ajudar a entender, seria esse pedacinho aqui que você deixou de forma mais abrangente. Então, essa questão do papel é muito importante, né? E aqui ele já ficou um pouquinho mais completo, ó. Sou analista de negócio, empresa X, explorando tendências de mercado, você pode me ajudar a entender as principais tendências que impactam os mercados globais, com foco específico em como os avanços tecnológicos e as mudanças geopolíticas estão influenciando diversos setores.
Destaque principais tendências, avalie seus riscos, e aí você vai botando o que você quer do resultado, né? É isso que eu falei para vocês. Eu não vou ficar lendo tudo, mas esse aqui é um framework do Google. É bem parecido, tá vendo? Ó, persona, objetivo, o público. Para vocês que estão trabalhando com alunos, o público é muito importante, tá, pessoal? Falar qual que é o ano da turma, qual que é o tom que vocês querem que ele escreva, né? Então, esse tom tem que ser um tom didático, né? Evitar, você pode pôr coisas que você quer que evite, então, evitar alguma coisa que não seja legal ali para a aula e como que você quer o resultado. Pode até, muito legal pedir para ele fazer analogia, sabe, dos números primos. Ele tem umas ideias fantásticas. Sabe quando ele vai ensinar números primos? Ele cria umas ideias assim muito engraçadas. E aí, pessoal, isso aqui é para a gente pensar um pouquinho, tá? Isso aqui é uma linha do tempo dos algoritmos de geração de imagens. Então, o pessoal vem pesquisando sobre geração de imagem desde 2014 com as GANs. Eu vou explicar. Oi? Malu com áudio aberto. Malu, fecha o áudio. Né? Então, 2014, com as GANs, a OpenAI lançou o DALL-E. Vocês sabiam que o DALL-E é o DALL-E com o DALL-E, gente? Muito bonitinho, né? O Sabia DALL-E não. não sabia, não? E aí Legal. eu pedi, outra dica para vocês, peçam prompts para as IAs. Eu quero um prompt que faça tal coisa. Porque às vezes ele mesmo já cria. Eu não sabia como que eu gerava a imagem, eu pedi, ele gerou esse promptzinho aqui do lado, ó. Sou mestre em fazer isso com imagem, sou péssima Não tenho a gerando menor noção como faz isso. Hã? Estou falando, eu não tenho a menor noção como faz isso. Estou aprendendo aqui. Então aí você pede. Eu pedi para ele, gera um prompt que cria uma imagem da mistura do Dali com a Wii. Eu pedi exatamente isso, Que gente. legal. E aí ele gerou o bonitinho aqui, ó, aquele bonitinho, eu É. adorei. Né? E aqui a gente vê esses algoritmos de imagem. Olha aqui, pessoal, ó, eles foram evoluindo, evoluindo ao ponto do que a gente está aqui hoje. Né? Aqui é uma imagem desse prompt, eu peguei desse link aqui, eu sempre gosto de pôr as referências, que eles estão falando dessa outra ferramenta, Flux. Fica aí a dica para vocês, é uma ferramenta de geração de imagem. Mas eu fui nas que eu já tinha fácil, né? Ó, então tem o Gemini, ele gerou essa figura com esse prompt aqui, cria a imagem de um homem de meia idade usando o capacete esférico, né? Vocês viram que o detalhe é bem grande. Se vocês não entram nesse detalhe para a imagem, fica a imagem horrorosa, né? Aqui na versão do Gemini 4o, quando eu gerei, e do Leonardo AI, que é uma ferramenta gratuita. E essa aqui, quem brincou com a do Estúdio Glib? Quem entrou na onda? Gente, olha, eu me arrependi, eu vou contar para vocês por quê, mas eu entrei, tá? Esse aqui é o Alex, ele inclusive está vindo aqui da Alemanha, da Loxias, né? Né? O Antônio ficou igualzinho a minha afilhada, a Mariana Toxará, e a Maria. Só que assim, primeiro, questão ética de trabalho. Como que você pega o Estúdio Glib, que não está em domínio público, que tem toda uma noção de trabalho artesanal, e você joga no modelo e a pessoa destrói isso em segundos. Vocês entenderam o meu ponto? Isso é um ponto, né? Inclusive, eu fui atrás do Estúdio Glib, eles botaram uma nota que eles falaram, poxa, a gente tem um monte de trabalho de artistas, né? Que a gente preza pela questão do manual, né? Então, isso é um ponto também que a IA às vezes pode prejudicar. Vocês concordam comigo? E aí, pessoal, outro ponto. Essa imagem é um meme muito legal, porque eles estão falando desses agentes de IA, que é esse elefante imenso, em cima dos LLMs, né, que funcionam por prompt. E que os caras cobram a gente por token. Eles, tipo, é caro o token, né? Então, essa economia aqui, eu não sei se ela se sustenta. E o token, além dele ser caro, né? Eu trouxe uns dados aqui para a gente ver. Então, o nosso cérebro humano, para pensar, nós humanos, a gente gasta entre 12 a 20 watts, que é uma lâmpada de LED. O Transformer, que foi aquele modelo do Google que eu contei para vocês, quando ele foi treinado em 2017, no processo de treinamento, lembra que eu falei, tem um aprendizado supervisionado, aquele processo antes da gente usar o modelo, quando eles estão treinando, consumiu 4.500 watts. Esse Palm é um do Google mais robusto de 2022, já foi aumentando o valor, vocês estão vendo? O Llama é uma versão da Meta, lá do Facebook, desse ano, perdão, do ano passado.
25,3 milhões de watts. Então, o processo de treinamento desses modelos consome muita energia e É. consome muita água para resfriar os data centers, tá? A geração de texto não consome tanto, tá, pessoal? E aí, olhando assim para a imagem, ela vai de 0,01 a 1 watt até 5. O número é baixo, mas quando né, você escala para 1 milhão de usuários, vocês concordam comigo, já é um consumo razoável? E agora? É muito grande. Então, naquela brincadeira, o próprio cara da OpenAI, nessa brincadeirinha aqui do Estúdio Glib, eu vou voltar até o slide. Pessoal, eles bombaram de usuários e o cara falou assim: é muito legal ver as pessoas brincando com o Estúdio Glib, mas derreteu as nossas máquinas. Ou seja, tipo, o pico de consumo nessa brincadeirinha do Estúdio Glib, e aí, ó, a gente tem números de água, tá? Então, ó, para ter uma ideia, a OpenAI, isso aqui foi uma matéria da Exame, utiliza mais de 2 litros de água a cada 50 consultas. E aí eu quero ver se depois eu faço um artigo, eu faço alguma coisa para fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esse consumo de água e energia nos treinamentos Não, é dos muito. modelos. E É, aí, preocupações. As alucinações, gente, isso dica para o professor. Usa as ferramentas, otimiza o tempo, mas não confie, revisem, tá? Teve um caso lá atrás de uma empresa que estava processando uma companhia aérea, os advogados usaram o chat GPT sem esse critério, o chat inventou um monte de coisa, passaram vergonha lá no tribunal. Né? Isso aqui virou um case, tá vendo? Tem até a matéria, ó, o chat GPT mentiu, entendeu? Então, não é brincadeira. Otimiza, otimiza. Foi a Mas... Deloitte, né? Oi? Foi a Deloitte. Foi a Foi? Deloitte que deu o parecer sobre a IA e ferrou, vamos dizer assim, né? Com o parecer dela, porque estava tudo errado. Fez a Então, empresa muito dinheiro e a Deloitte em si perdeu credibilidade. mas aí a culpa também é da IA, a culpa não é das pessoas que ficam com o braço curto, você entendeu, Vecila? Poxa, e a gente não pode dar esse protagonismo, senão nós vamos fazer o quê? Né? Eu acho que, eu sempre falo também nas minhas palestras, usa, mas quem comanda é até o assistente. E aí entra a questão dos agentes, que aí você já não tem mais autonomia porque eles vão agir sozinhos, aí já preocupa um pouco, mas a questão dos assistentes é assistente, é copiloto, é você que está pilotando ali, né? Outra preocupação, deepfake. Saiu, vocês lembram essa foto do Papa, gente? A Vogue Brasil publicou como se fosse verdade. Caiu que nem eu do Steve Tyler lá de cabelo curto. Caiu. Alguém, e assim, a gente vai criticar? Você pode cair, né? Tem um vídeo tosquinho do Zelensky falando que ia acabar a guerra, tá? Esse aqui é antigo, tem coisas mais parrudas, né? Mais sofisticadas hoje implicações no trabalho. Gente, eu adoro o Tom e Jerry, esse episódio, né, que o Tom pede o emprego pro robozinho é muito legal. Né, a gente também tem essa questão aí dos professores, né, Luísa, que você estava falando, poxa, essa do trabalho de tirar o adicional das tarefas, eu fiquei, ó, de coração cortado, gente. Muita sacanagem, né? é algo, é algo que surgiu agora, mas que eles não passou, né? Porque os sindicatos, nós temos atuado muito fortemente, mas eles sinalizaram, né? É algo que eles vão persistir, né? Lógico, gente, Eles eles vão vão persistir querer lucro muito, acima né? né, do sangue dos professores, é um absurdo isso daí. E o viés algoritmo, eu estava conversando até com a Luísa e com o Israel, que ela pode ter uma ação discriminatória, né? A gente tem várias situações aí, ou, né, eu posso negar um empréstimo por conta da localização que a pessoa mora. Tem um exemplo clássico dos Estados Unidos, um sistema judicial lá, que era para prever crimes e acabava, né, fazendo previsão de pessoas inocentes, mas pessoas negras. Então tem uma. Por quê? Porque ele aprende ali com uma base É, histórica preconceituosa, né? Então tem todas essas implicações aqui, né? E aí, pessoal, falando de deepfake, qual dessas imagens vocês acham que ela não é real? não é real. Eu acho que é assim.
É uma Todas são só que não é falsas. real? Eu acho que Todas são todas, falsas. todas são Todas para falsas. mim são falsas, né? Tá Também tudo Será que só acho. eu errei? muito. Caramba. É, E agora, Todas. gente? Quem será que perguntar qual é acertou? real, talvez. E agora? Vocês sentiram um drama, né? O que que é real? A gente está nessa loucura, É né? aquela discussão, aquele apontamento que eu fiz, né? O que é Então, real, o que é exatamente. fake. Exatamente. E olha só, gente, tudo fake. Eu gerei todas essas imagens com ferramentas de. O Leonardo AI é muito bom e o Midjourney para rosto, sabe, de pessoas. Então, tudo isso aqui é fake. E aí, dicas, tá? Revisem os resultados, né? Edita, deixar com o tom da tua escrita, principalmente link, a versão gratuita, a paga ela é mais rígida, ela não traz tanto link falso de bibliografia, mas já peguei e pedi para ele trazer links de bibliografia e você clicava lá para abrir o artigo, não existia, sabe? Ele inventou. Fala que você está usando IA, ou que aquele texto, ou que aquela foto foi gerada por IA, deixa claro que aquilo é uma IA. Não, se você está trabalhando numa empresa, vê as políticas de privacidade e segurança, não vai pôr dados de banco, chave de API, senha, nem pensar, sabe essas informações assim mais sensíveis? Coisas assim de diagnóstico médico que possa ser uma informação sensível, né? Tipo, tentar blindar esse tipo de informação, usar com cuidado aquela questão, tipo, não vou fazer o clone da voz, sabe, Mariana? Ou, assim, pensar de uma forma ética, usar a IA ou deepfake por uma coisa de paródia ou de um conteúdo de aula criativo, mas não para fazer um porno fake para, de repente, intimidar, porque as pessoas usam isso, infelizmente, né? E aí a gente vai mostrar algumas, assim, são dicas, pessoal, que vocês podem brincar em aula, fazer o negócio ficar mais criativo. A gente tem as aplicações text-to-text, que é quando é um prompt que gera texto e o resultado é um texto, tá, pessoal? Essas são as aplicações. A gente tem o text-to-image, que é aquelas ferramentas, aquelas fakes lá que eu mostrei para vocês, é um exemplo, text-to-image. Eu estou pedindo um texto, o meu prompt é um texto, mas o meu resultado eu quero que seja uma imagem. A gente está nesse nível do text-to-vídeo. Eu sou ruim para gerar, os meus vídeos saem horríveis, assim, quando eu escrevendo o prompt, né? A gente tem essas ferramentas, tá? Aqui eu dei o exemplo do chat GPT, mas pode ser o Gemini. Esse é o Leonardo AI, é bem legal, ela é gratuita, até pelo menos até onde eu tinha usado, tem bastante créditos para você usar de forma gratuita. Essa Nano Banana do Google é assustadoramente incrível, eu vou mostrar para vocês. Text to vídeo não tenho muita experiência, porque eu sou ruim nessa coisa de criatividade aí, tá? É o Sora e o Veo do Google. Eu amo o Eleven Labs, pessoal. É uma ferramenta, ele também tem uns créditozinhos que vocês podem usar. Você escreve o textinho e ele transforma aquele textinho num áudio, e é incrível. E aqui já são ferramentas mais para aquela questão dos agentes de IA, tá? Que é o text to text, que são os agentes, aí você tem o LangChain, aí aqui já entra mais um pouquinho de programação, eu trouxe mais só para vocês terem essa noção. Tá bom, essa aqui sou eu, e eu como se fosse uma estátua grega, gente, olha que legal, né? Deixei o promptzinho aqui, ó, bem simples, aqui não precisa nada daquele framework, é bem simples. Você pega a imagem, aqui eu tenho a versão paga do ChatGPT, tá, gente? Mas o Gemini é gratuito, né? Pede para fazer a estátua grega. Então, imagina dar uma aula aí de história, sabe? Antiga, pegar alguma figura legal que vocês querem transformar, dá para fazer uma aula bem, bem divertida. O gatinho, né? Peguei essa imagem do gatinho, isso aqui foi no ChatGPT. Tirei o fundo da imagem, pedi para fazer um gatinho hippie. Gente, mas olha o detalhe, o olhinho ficou, vocês viram? Ele deixou o óculinho. Nossa, eu fiquei assim, ó, botou as duas perninhas. A gente pode ver algumas técnicas de deepfake nessas ferramentas, mas elas estão ficando mais sofisticadas, porque antigamente ficava assim, uma perna no óculos, né? O fundo ficava meio distorcido, mas aqui ficou perfeito, assustador. Pessoal, dica, o Nano Banana é bem legal e é gratuito, então você vai abrir o Gemini, você vai escolher a opçãozinha de imagem e automaticamente vai... Não sei porque eles deram esse nome, tá? Mas tá bombando o Nano Banana. A Ida é um avatar de IA que eu criei, porque eu vi um artigo de uma influencer
gerando IA, que estava ganhando horrores de dinheiro. Eu falei, tá. Na época que eu criei a Ida, eu usei o Leonardo e uma outra ferramenta para deixar ela mais humana. E aí, essa outra ferramenta eu conseguiria gerar várias opções dela, só que era paga e os meus créditos acabou, e eu só fiquei com essa imagem aqui. Eu tenho algumas, né? Falei, putz, só ferrou, né? Agora com o Nano Banana, dessa imagem, pessoal, eu consegui fazer a ida na academia. Eu consegui fazer. Essa aqui é a mesma dessa, tá vendo? Mas eu botei, troquei de roupa, botei ela com a camiseta dos Rolling Stones, coloquei ela numa cafeteria com um vestidinho no final. Vocês entenderam? Gente, é assustador. Né? E aqui ela num ambiente de trabalho, ó, eu só pego uma imagem e falo, edita essa imagem, eu fiz eu ficar de cabelo morena, que eu fiquei com vergonha de mostrar para vocês, tá? Não fico bem, gente, de cabelo moreno. A gente brincou no trabalho, quem era careca ganhou cabelo, quem era cabeludo ficou careca, né? A gente fez uma brincadeira disso aqui. E aí a Aida, de novo, né? Eu criei um perfil para ela no Instagram. Depois, se vocês quiserem seguir, esse QR Code é de um site que o ChatGPT criou para mim o código inteiro. Eu não pus a mão no site, tá? Esse site aqui tem até um botãozinho que você muda o modo escuro para o modo light, que fica branco. Ele criou ele criou o textinho sobre. Só passei o perfil do Instagram para ele e falei, cria um site. Tipo, assim, eu pus um promptzinho um pouquinho mais elaborado, mas enfim. Ele criou o site, ele criou o link para o Instagram. E, pessoal, esse Fale com a Ida é uma outra ferramenta que eu tinha criado um agentezinho que você faz pergunta. Eu joguei toda a minha aula de IA para ele. Aí você faz perguntas de machine learning, de IA. Aí eu fiz o linkzinho para essa ferramenta aqui. Tá? Depois, se vocês quiserem ver como que ficou o sitezinho, ela tem créditos, tokens. Lembra que eu falei para vocês que eles cobram por tokens? Então, eu fiz um planozinho bem baratinho, é mais para mostrar os recursos. Então, se começa a falar muita gente, chega uma hora que ele chega no limitezinho, tá? Se der tempo, eu mostro. Quem leu o Dom Casmurro e quem acha que a Capitu traiu ou não o Bentinho, gente? Eu pedi, né? Eu fiz um trabalho aí de... Fiquei curiosa. Foi na época... Uma americana descobriu o Machado de Assis. Vocês acompanharam essa notícia? Eu achei isso tão legal. Vi. Vocês viram? E foi bem nessa época e eu tinha que fazer uma apresentação lá na FAAP para uma turma de comunicação. Não era nada técnico. Eu falei, putz, e agora, né? Eu não vou poder falar de código. O que que eu vou fazer? E aí eu resolvi criar a imagem dos personagens, né? Então, eu vou mostrar no slide seguinte o prompt que eu usei, como que eu fiz. Então, aqui a gente tem o Bentinho mais introvertido, mais inseguro, mais frágil. Ele gerou essa imagem do Bentinho. A Capitu com seus olhos de ressaca, né? E eles, assim, na faixa etária lá de 14 anos, e o Escobar aqui, o galã da Globo, né? Então, isso aqui para uma aula de literatura, enfim, né? Você dá para usar esses recursos aqui de uma forma bem interessante. Então, primeiro, como eu tenho a versão paga, eu tenho a questão do Deep Research, que é a pesquisa profunda. Eu pedi para ele ir na internet, né? Fazer pesquisa sobre o livro do Dom Casmurro e traçar o perfil físico. Comecei com a da Capitu, né? O objetivo é, com base nessa descrição da Capitu, criar uma imagem para ela. Então, enfim, ele foi lá, ele pegou, né, esse perfil aí, né, físico e psicológico da Capitu. Eu falei para vocês que eu sou ruim de gerar prompt para imagem. O que que eu fiz? Com base nessas características, né, na característica ali de cima, para ele montar esse prompt. E aí, pessoal, tá vendo que é bem detalhado o prompt? A Younger Girl, chamada, blá, 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 blá. Ele montou todo o promptzinho que é da Capitu, e eu fui replicando, né, essa lógica para o Bentinho e para o Escobar. E aí, essa ferramenta, o DAD, é uma ferramenta que você pega a foto estática que você transforma num vídeo. Então, eu usei três ferramentas. O ChatGPT para gerar imagem, o Eleven Labs, eu escrevi o textinho e eu gerei, ele gera o áudio, e eu juntei tudo nesse DID e montei o videozinho da Capitu. Vou dar um play rapidinho para vocês, tá? Meu nome é Capitu, filha de seu Pádua e Dona Fortunata. Dizem que sou alta e forte, com pele morena e olhos claros. Vocês viram, gente? É uma imagem estática. Essa IA tem a inteligência de fazer a boquinha mexer, sabe? Ela não ficar tão paradinha. E aí, uma homenagem para vocês, né? A Ida também, aquela imagem dela trabalhando
coloquei Olá, um sejam videozinho. todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula sobre inteligência artificial na educação. Gostaria de parabenizar todos os professores e professoras por esta profissão tão sublime. Pessoal, Olá, percebam, sejam opa, todos e todas percebam que a imagem de frente fica melhor o vídeo, vocês repararam? Ela aqui tá meio de ladinho. O resultado não foi tão bom e eu quis deixar para mostrar para vocês essa questão. Então, deixar a imagem de frente fica muito Olá, melhor. sejam Opa! todos e todas. E ferramentas, pessoal? Para a gente encerrar aqui, já está acabando a hora. Alguém já usou o Notebook LM? É uma ferramenta gratuita do Google. Eu uso muito para ler artigos. Vocês estão vendo aqui, são vários artigos que eu tenho lido, ó. Se der tempo, eu mostro até a ferramenta para vocês, tá? Acho que é mais fácil mostrar o que ela tem de recurso. Eu vou abrir a ferramenta e eu mostro. E humanos. Alguém falou do DeepSeek, humanos, para pegar um artigo, fazer um resumo dele, ele faz os slidezinhos em PowerPoint muito legalzinho, pessoal, dá até para reaproveitar. Ele gera até um linkzinho em HTML daquele conteúdo. Nossa, dá para fazer umas coisas bem bacanas e assim, você consegue, usando gratuitamente, tem uns créditos que são até razoáveis. O Notebook LM, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele não tem limite de créditos, não. Vocês estão vendo minha tela aqui? Tá todo mundo vendo? Sim, Carla. Então, Sim. o Notebook LM, vou pegar esse carinha aqui, ó. Você joga o PDF, tá vendo? Ele já te dá um resuminho. Antigamente era só em inglês, pessoal, mas ele faz tipo um podcast, mas agora acho que já deve ter opção em português, deixa eu ver. Você consegue agora escolher o idioma, isso é legal. Ele monta meio que um podcast desse conteúdo que você passou. Ele faz um resumo em vídeo, gente, muito legal. Você também agora consegue escolher o idioma. Ele desenha um mapa mental, ele escreve até faz um relatório, monta cartãozinho didático e monta testes. Deixa eu pegar aqui. Ó, você pode pedir, eu pedi um artiguinho para o blog, tem essa opção na hora que ele faz o resumo. É porque eu esqueci de trocar o idioma, mas olha, escreve bonitinho. Isso para você pegar um monte de arquivo e de PDF, para você estar escrevendo um artigo ou qualquer coisa. Pegar o resumo, você fazer a triagem do que você quer ou não, gente, é uma mão na roda. Ou para entender, sabe? Se eu pegar esse videozinho aqui, ó. Ele já traduziu para mim, ó, direitos do consumidor para IA. Porque agora, como vai ter esses agentes que fazem compra, vai ter que pensar em regulamentação, pensar em questão de segurança, né? É isso aqui que eu estava estudando. Enfim, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dos slides. E olha, para mim foi um presente estar aqui com vocês, né? Na qualidade de professora também. Eu quero agradecer muito o pessoal do sindicato aí que me convidou. Agradecer também pela iniciativa de vocês estarem fazendo essa palestra e reforçar também essa questão da gente fazer mais esse letramento aí, essa questão do letramento mesmo, para evitar, sabe, desinformação, fake news, como que a gente poderia pensar numa proposta em relação a isso? É a questão da desinformação, já era crítica antes dessas ferramentas, né, pessoal? Só que ela era mais trabalhosa, porque precisava de alguém que manjasse de Photoshop, vocês entenderam? Tipo, hoje qualquer um com uma intenção com essas ferramentas consegue gerar um deepfake. Eu fiz uma brincadeira, pessoal. Sabe aquela ferramenta da Capture? Eu tentei pegar uma foto do Trump, eu queria fazer uma palestra, eu queria fazer o Trump falar uma trozoba, assim, sabe? Um negócio bem... E aí a ferramenta não deixou. Ela falou que o Trump era um político, ela barrou. Aí o Drauzio Varela, vocês fiquem de olho em vídeos do Drauzio Varela, porque ele é campeão de deepfake. As pessoas fazem vídeo dele, sabe como ele é da saúde? Na época lá do mosquito, lá da dengue, lá falava que se passar vinagre era repelente, usando um vídeo né? E aí eu não sabia, depois que peguei o vídeo, a fotinha do Drauzio, tentei colocar, a ferramenta barrou. Calabresinha. Ele vende Só bem, que né? O Drauzio não, vende então, bem. mas olha o que aconteceu. Eu peguei do Boulos e do Nunes, que era na época da eleição municipal,
ferramenta, eu não conhecia os dois. Eu consegui fazer o fake deles. Vocês acreditam? O Carla estão fazendo muito com o padre Júlio Lancelotti pedindo dinheiro na internet, tá direto. Putz, eu não sabia. Um Sério? absurdo, é um absurdo. Qualquer Instagram que você entra, começam a entrar aquelas propagandas e aparece o Padre Júlio. Ele coloca a imagem de uma criança com deficiência, aí ele pede ajuda, aí ele pede dinheiro, aí ele dá um Pix, e não é ele. Nossa, gente. Tá bem grave isso, porque é uma pessoa que as pessoas respeitam, E- ou seja, outros o odeiam, então está sendo usado também para destruir a É imagem, o né? crime organizado se É muito beneficiando aí, né? complicado. Com Dá para certeza. perceber essa do Padre Júlio, dá para perceber pela boca. É esquisita, não é do jeito que ele fala, a boquinha mexendo assim, ó. Então, mas Eu ia você falar isso no chat do Padre Júlio que eu vi esses dias também. Então, mas a gente já está com um olhar, porque a gente sabe que isso pode acontecer, mas nem todo A mundo grande população não vai perceber. não sabe, pode cair. Por isso que eu estou falando da questão do letramento, de falar para as pessoas. A minha mãe, gente, eu estava lá esses dias, né? E aí, sabe, no Facebook, ela, nossa, só olha a foto da Xuxa como tá velha. Aí eu olhei e falei assim, Uhum. mãe, não é Xuxa, essa foto é fake. Eu falei assim, como assim fake? Aí eu expliquei toda a história. Ela ficou assustada, gente. As pessoas não sabem, né? Então, assim, eu caí na do cara lá do Aerosmith, que é cabeludo, que tinha uma foto. Eu caí, eu cheguei, ele tinha. Sabe quando você curte, aí depois você fala, Aí eu fui pesquisar a foto dele, sabe? Não tinha de cabelo curto. Eu falei, putz, caí no deepfake, gente. Carla, mudando um pouquinho, eu tenho uma dúvida, até assim, de gostar de ficção científica, dos filmes, como você citou, né? Uhum. É, aquela questão da Skynet, né? Lá dos anos 90, né? É a E Super IA, né? é a Então. super IA, né? Que ela vai se alimentando dos dados, né? E se torna Uhum. comandante aí de várias forças, né? Mas assim, ela também, ela se alimenta, ela busca a energia sozinha. Ela suga a energia, né, de países inteiros e torna um Então. apagão. Isso é possível? Dela sugar energia, eu não sei, mas que ela precisa de energia, a gente já viu que ela precisa. Você concorda comigo lá, a questão do consumo? E é muito legal os filmes, né, gente? Porque, bem ou mal, essa questão da sugar a energia desse filme lá de trás, a gente está vendo que é uma realidade hoje. Que esses modelos sugam, né? Assim, não na forma assim do filme, mas que eles precisam de Se a muita gente energia. pensar que ela está na rede de energia, ela está ligada numa rede de energia, se Ela ela tá. traz Ela dados, consome, né? Você viu que ela consome muito. Vocês assistiram transferir Matrix, energia seria né? uma consequência, talvez. Vocês viram Matrix também? O Matrix gira em torno de quê? Né? A inteligência artificial era movida a energia solar e deu um piripaque lá no Sol. E aí a energia, as IAs, elas ganham consciência, elas aprisionam os humanos. Vocês viram que eles ficam lá deitados numa realidade virtual e usa a energia. É muito parecido também, né? De novo, mas entra na questão da energia, vocês perceberam? Foi bem lembrado isso daí que você falou, porque eu liguei também com Matrix, né? Então, essa questão da energia, ela é bem interessante. Aliás, a energia, ela é imprescindível, né, pessoal, hoje em dia. Se tiver algum, eu fico morrendo de medo de algum ataque terrorista nessa questão da energia, porque vai parar tudo. Então, eu acho assim, eu vim estudando isso desde 2016, né, da IA. Eu tive aula de IA na faculdade que era Prolog, que você fala assim, ok. Oi? Uhum. Então, não era inteligente o Prolog. Você fala, cara, isso não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, foi a matéria que eu mais odiei quando eu estudei, porque você não viu o futuro. Mas de uns tempos para cá, a coisa ficou interessante, né? Quando surge o Deep Learning mesmo, que ele evolui lá das redes neurais, a coisa ficou interessante. Tanto que a gente está vendo que ela tá crescendo, né? Eu fico pensando, o que será que vem depois do Deep Learning? Será que ele chega num ponto que ele evolui e ele estagna?
e vai vir uma outra técnica que se baseia, né? Enfim, não sei. Eu tenho essa curiosidade, eu não consigo responder essa pergunta para vocês. Que a gente está saindo da IA fraca, a gente tá, né? Mas eu acho que ainda a gente não tá na forte. A gente está caminhando, a minha opinião, tá? O que mais, gente? Nossa, a gente passou um pouquinho, né? É Desculpa. isso, Edilene. Ai, meu Deus. Ah, Oi, gente. então Estou tá aqui, bom, eu não tô nem sem vi a hora. imagem. Gente, acho que vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês. Estou num piripaque aqui. Ai, Jesus, sério? Ai, Jesus, mas é aquele meu equipamento triste, obsoleto. Nós estamos vendo, sim. Estamos Mas vendo. acho que vocês estão me vendo, porque eu vejo só Sim. o contorno das janelinhas do Zoom, mas não tem Isso. imagem. Não, a gente tá te vendo sim. Então não Então, vai fazer nada que vai ser comprometedor, porque a gente tá te vendo. Sabe, o eu só dedinho no nariz, aquela coisa. Ai, meu Deus. Mas enfim, pessoal, acho que vamos encerrando. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Só lembrando também, só mais uma coisinha, só mais uma. Só mais Em uma coisinha. relação à energia, né? Que a grande questão, né, é o consumo de energia dessas super IAs que já estão em discussão aí. Eu vi também uma matéria, ela sempre, né, a gente fica naquela, acredita, não Uhum. acredita, é verdade, não é verdade, né? Que assim, eles pensaram, né, se os grandes chips aí das IAs são completamente. E aí até vai na linha do Matrix, né, que a Carla Uhum. citou, né? Qual o substituto de um chip com menos energia? Aí, lógico que veio o cérebro humano. Então, o cérebro humano consome muito pouca energia Muito menos para a energia. Você viu que eu quantidade postei lá? de dados que ele processa. E aí existe aí uma empresa que está fazendo essa cópia. Eles estão tentando copiar o cérebro humano artificial Nossa, eu não sabia dessa, não. para diminuir a quantidade de energia que ele consome e, consequentemente, produzir aí as superisiadas. É um negócio assim que dá Aí que medo, mora o perigo, sabe? dá De tipo, medo. botar o É chipzinho para na como se fosse cabeça, um clone de fazer. cerebral para Então, usar no IA. a IA do É jeito que ela tá biológico, hoje. não é mecânico, é biológico. Eu vou pedir ao companheiro Jota, né, que a gente, dado o horário, né, nós precisamos Oh, eu realmente me empolguei, encerrar, companheira até por Luiz. conta do... A Carla também, ela, né, ela tinha um horário que a gente combinou com ela, né, senão às vezes a gente acaba até atrapalhando o dia de todos e todas, né? Oh, Então, desculpa aí, gente. tá? Então, daí, até porque já ficou aí a sugestão da Carla, e que nós vamos pensar assim com carinho, devido até à forma como atinge a todas e todos essa palestra, a gente pensar nisso para um segundo encontro para o próximo ano, ok? Olha, eu amei a É. sugestão de vocês. A Uhum. gente pode até pensar numa pauta juntos, né? Se a gente avança Isso, mais nessas questões críticas, né? Não de uso de prompt, mas essas questões mais críticas. Pensar nessa questão do letramento aí, como isso, é o O levar. letramento e a letramento questão digital acho principalmente. importante. E a questão não só do letramento, mas principalmente na forma como atinge a educação, né? Até a minha intervenção é um pouco para não sei, eu já estava indo um pouco no foco e muito focado porque os professores mesmo, né, têm trazido essa preocupação, no que isso nos ameaça, né? Até a gente começou falando até da questão da oratividade e outras implicâncias. Ok, Então, gente. em nome da diretoria, da Secretaria de Formação, secretaria essa que eu compartilho com a professora Aline, né, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, agradeço imensamente, Carla, aí a sua contribuição, né, com certeza fez dessa manhã ensolarada, conforme a Edilene cita no início, é nossa presidente, mas é momento de aprendizagem, é momento também de compartilhar aí conhecimentos, né, até com a contribuição dos colegas, tá? Então, muitíssimo obrigado a você e aos colegas e professores. Estou passando a palavra para os encerramentos com a nossa presidente. Não sem antes esquecer aqui do nosso Israel, né? Israel, muitíssimo obrigado aí Grande pela companheiro sua Israel, participação, tá? valeu. Obrigado.
Bom, gente, eu não estou vendo mais nada agora, nem os risquinhos, mas vamos lá, Carla. Quero agradecer imensamente em nome da diretoria, em nome dos professores e professoras que estão tendo essa oportunidade, né, de adquirir esse conhecimento fabuloso. E acho que nós teremos aí muitos desdobramentos, né? Eu não, até vamos conversar depois, mas eu não vejo só uma atividade para dar continuidade, mas eu imagino várias aqui. Acho que nós podemos fazer muitas coisas aí juntos e juntas. Então, muito obrigada. Acho que esse sol de hoje veio para iluminar esse conhecimento todo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Foi muito legal e não vamos dizer adeus, né? É um até logo, até a próxima, porque é muito bom. Pessoal, bom final de semana para todo mundo. Curtam bastante. Vamos aí Valeu, ficar gente. ligados, Obrigado, Carla. pensando no que nós ouvimos Tchau. aqui. Pessoal, eu Valeu, que tchau, tchau. agradeço, Então, tá? tudo de A bom para vocês. oportunidade. Valeu, Muito obrigado. obrigada. Tá Valeu, gente. certo, gente. Tchau, Beijo. Abraço, tchau. Israel. Valeu, abraço, Bom gente. final de Tchau, semana. abraço a Tchau, todos aí, gente. Tchau, até companheada. Tchau, mais. Tchau, professores. Carlos, Tchau, obrigado. professoras. Muito Tchau. obrigada Valeu. pela Abraço, participação. Zé.